amor fraterno, onde reina o amor, Deus aqui está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aqui está. E agora vai uma música do dízimo, então, para começar. Conhecer o dízimo é estar na graça. Conhecer o dízimo é estar na graça e poder doar e também receber. Não se colhe nada onde não se semeia. Quem semeia muito, muito vai colher. Vem ser dizimista, vem ser dizimista na comunidade. Conhece de perto, não é novidade. Vem ser dizimista na comunidade. Caminho que ensina, caminho que ensina a fraternidade. Ninguém é tão pobre que não tenha nada, sequer um sorriso para oferecer. Ninguém é tão rico que tenha demais, que não necessite mais de receber. Vem ser dizimista na comunidade, conhece de perto, não é novidade. Vem ser dizimista na comunidade, caminho que ensina a fraternidade. Boa tarde, povo de Deus, que alegria. Mais um sábado da nossa Escola da Fé, né? Nossa escola que está sendo um sucesso, graças a Deus. A gente só escuta nosso povo falando coisas boas, um grande aprendizado. E hoje um assunto muito importante, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, onde nossa paróquia, nossas capelas estão fechadas, né? Agora que começamos a abrir ainda, com um grupo bem mínimo, né? Então, o dízimo, nesse instante, ele é muito importante. Então, o assunto hoje, a conversa hoje, é com você, dizimista, você que é fiel no dízimo. E aqui na paróquia nós temos, né, sempre o segundo domingo de cada mês, a missa de celebração do dízimo. Aí tem, ó, não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias. Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre. Consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado. Dá de bom coração e de acordo com o que tuas mãos ganharam. Tá? Eclesiástico 35, 6, 11 e 12. Então, esse é o assunto de hoje. Passo aí a palavra para o nosso querido Padre François, que, né, deu essa ideia e está nos incentivando nessa Escola da Fé, para que ele faça aí a abertura, a oração e a devida apresentação dos meus irmãos que estarão comigo nesta tarde, nesta live formativa. Muito bem, povo de Deus. Boa tarde, Diácono Ricardo. Boa tarde a todos os que participam desta live, especialmente o Adelmo, que representa hoje aqui a Pastoral do Dízimo da nossa paróquia, o Lúcio Júnior, que está coordenando os trabalhos também, a parte de mídia,
né? Você, Diácono Ricardo, que com muita alegria sempre participa deste momento conosco. E hoje temos um convidado muito especial, né? Especial porque trabalha muito tempo com a pastoral do dízimo, né? Porque é meu pai, mas especial também porque é meu pai. Então, o seu Enori Cussô, lá de Xanxerê, que há muito tempo já tem essa participação e empenho junto à pastoral do dízimo. E ali no ambiente também temos a mãe. Cadê a mãe? Dá um aceno ali, a dona Isabel. Boa tarde a todos. Muito bem. Boa tarde a todos. A mão apareceu. Então, dona Isabel, o meu irmão Francesco. Mostra a mão também, Francesco. Cadê o Francesco? Boa tarde. Isso, olha lá, que bom. Então, a família, quase toda a família ali, falta ainda a minha cunhada, a Nathalie, as meninas, a Mônica Helena, Maria Catarina, que estão visitando o outro vovô e a outra vovó. Bem, a motivação dessa tarde, dessa live, é a gente revisitar, eu diria assim, a graça, a bênção que é podermos ser dizimistas. E desde já, antes de iniciarmos com a oração, que a gente procure, através desta live, romper com alguns preconceitos no que se refere à experiência dizimal. A experiência de bênção, a experiência de Deus, a experiência de amor. Tem a ver com muitas outras coisas para além da contribuição financeira, que representa também este gesto de amor. E para que possamos entender um pouco a dinâmica do que é ser dizimista e que tipo de relação nós estabelecemos com Deus a partir da experiência do dízimo, eu convido para que a gente possa acompanhar em casa, quem tiver perto a Bíblia também, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, versículos 6 e seguintes. São Paulo diz o seguinte: sabei que quem semeia com parcimônia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode acumular-vos de toda espécie de graças, para que tenhais sempre e em tudo o necessário e fique algo de excedente para toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento, vos fornecerá também a semente e a multiplicará, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Sereis enriquecidos de todos os modos para praticar toda espécie de boas obras, obras de generosidade, que suscitarão a ação de graças a Deus por nosso intermédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, motivados por esta palavra também, acolhendo em nós a força de Deus, digamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma musiquinha sobre o dízimo, Adelmo? Vamos, mais uma então, vamos lá. Recebe, Senhor, o meu dízimo. Essa vai ser a música do ofertório hoje. Recebe, Senhor, o meu dízimo. É de coração que venho lhe entregar o fruto do meu trabalho no teu altar. Recebe, Senhor, o meu dízimo. É de coração que venho lhe entregar o fruto do
trabalho no teu altar. Ter um coração agradecido é dom de Deus. Devolver a Ele o que Ele mesmo me deu. Amar a igreja e ajudar ela a crescer é o mínimo que eu posso fazer. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, o meu dízimo. É de coração que venho te entregar o fruto do meu trabalho no teu altar. Muito bem, linda música, Delmo. Creio que ela expressa bem em que direção nós queremos atuar nesta tarde, né? Percorrer esse caminho. Experiência do dízimo é experiência de fé, é experiência com Deus. Eu falava no início que o pai, o seu Inori Kuso, tem uma experiência muito bonita junto à Pastoral do Dízimo na paróquia de Xanxerê, Diocese de Chapecó. Talvez podemos iniciar, pai, falando um pouquinho sobre como tem sido esta experiência. Mas antes de falar dos frutos que vocês já estão colhendo, algo que certa vez o senhor comentou é o seguinte, que vinha já há um determinado tempo fazendo a experiência junto à pastoral, mas houve um fato muito importante, uma experiência feita na pastoral que modificou o olhar, a abordagem de vocês. Talvez pudesse descrever um pouco isso? Sim. Uma boa tarde a todos, os que participam conosco na live, os que estão nos vendo. E dizer que eu sou Inori, né? Sou casado com Isabel, tenho 2 filhos, um é o padre François, o outro é o Francesco. Tenho uma nora, 2 netas, a Maria Catarina e a Mônica Helena. E eu fui ministro da palavra e da comunhão durante 25 anos. Há 15 anos estou pensando dízimo com outras pessoas do grupo na paróquia Senhor Bom Jesus. Fiz teologia para leigos, né? 3 anos. Estamos aí nessa caminhada. O padre François me pediu sobre essa questão da diferença de um novo jeito de entender o dízimo. Pois bem, eu fiquei 10 anos pensando, né, o dízimo, por isso que já fazem 15 anos, 9 anos eu fiquei pensando com outras pessoas, mas a gente tinha dificuldade em trabalhar o dízimo porque a gente tinha um certo constrangimento. Quando você pensa em dízimo, principalmente entre os católicos, há uma certa rejeição. Por quê? Durante a live a gente vai tentar explicar. Mas tudo mudou quando nós trouxemos o missionário Enio do MEAC. Ele é ali do Rio Grande do Sul. MEAC, o que é MEAC? Missionários para a Evangelização e Animação das Comunidades. E ele deu uma nova visão do dízimo. A visão da fé. Com os olhos da fé, interpretar o dízimo. E a partir dali, nós descobrimos vários textos que estão contidos na Bíblia que falam do dízimo. Portanto, nós não precisamos ter medo e nem vergonha de falar de dízimo. Essa foi uma experiência, um divisor de águas para nós aqui na paróquia. Aí eu poderia dizer o seguinte, poderia perguntar para quem está nos assistindo e para nós mesmos, o que é dízimo?
Eu diria que dízimo é a materialização da fé. É a forma que eu concretamente louvo a Deus. Não, talvez pelo quanto eu devolvo, mas pelo modo que eu devolvo. Como é que eu vou devolver o dízimo? Qual a minha atitude ao devolver o dízimo? Nós ouvimos no texto que o padre François rezou, que Deus aceita um dízimo livre, espontâneo, alegre, e não um dízimo rancoroso. Dízimo também é uma forma de louvor a Deus. Nós louvamos a Deus por muitas maneiras, cantando, rezando, batendo palmas, etc. Mas o dízimo é a forma concreta de louvar. Se nós olharmos em Provérbios 3:9, ele vai dizer o seguinte: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso é algo material. São bens materiais que devem, a partir dessa relação com Deus e com os irmãos, sustentar a vida da igreja. Acho que isso é um pano de fundo para nós entendermos essa questão do dízimo. Talvez, pegando esse gancho, o Adelmo, que também há muitos anos, né, há um bom tempo, acompanha essa missão da Pastoral do Dízimo aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Temos também outros membros da pastoral, mas dando sequência a essa experiência, como que vocês têm sentido aquilo que foi dito até então, Adelmo, sobre a experiência verdadeira de ser dizimista? Como que tem sido a caminhada aqui? Que luzes você tem percebido que se acenderam ao longo do tempo na vossa caminhada aqui na nossa paróquia? Bem, então assim, como o Enori falou, eu participei lá no Rio Grande do Sul de festa do MEAC, do Antoninho, e depois lá do esse rapaz Santo Augusto, que o Enori falou, que agora esqueci o nome, o Enio, né? Enio. Então, assim, o dízimo é em cima daquilo que o Enori falou. O dízimo é amor, é oferta generosa, é uma devolução consciente, é dado com o coração. É como São Paulo fala lá na carta, tem que oferecer aquilo que o nosso coração deseja. Então, a nossa caminhada aqui, então, já desde, até um pouquinho antes do Padre Francisco chegar, eu já anunciava o dízimo, cantava essas músicas de dízimo no segundo final de semana, mas a gente começou, então, agora não lembro se são 7 anos, nós fazíamos encontrões, foram 3 encontros, a gente chamava assim, encontrão de evangelização do dízimo. Era uma tarde toda, onde todas as lideranças da paróquia, das comunidades da matriz participavam. Assim como o ano passado, o Enori deu uma palestra lindíssima para nós. Então, nós fizemos esses encontros e assim, o dízimo no sentido de conscientizar e evangelizar. Quer dizer, dízimo não é dinheiro para o padre, dízimo, é oferta generosa. E eu vou até colocar assim, não sei se vocês estão enxergando? Sim. Uhum. Ali, então, aí em cima, dízimo é partilha com os irmãos, com a comunidade, é gratidão, devolver a Deus um pouquinho, é ato de fé, é aquilo que o Nori falou, é fonte de bênçãos. Aí tem uma parte que diz assim, faça experiência comigo, vocês vão ver como o céu se abrirá. Só um pouquinho. O que houve aqui? Que entrou umas... Tá. Então, o que está aqui é uma oferta generosa, consciente de coração alegre. Se não for de coração alegre, de nada adianta eu
dizer que vou pagar dízimo. Dízimo não se paga. Dízimo se devolve. Uns dizem que é oferta do dízimo, outros dizem que é contribuição, mas o melhor do dízimo é devolução, como está aqui, ó. É a entrega ou devolução a Deus por meio da igreja de um pouco do muito que a gente recebeu dele. E Deus não calcula a quantia que damos, mas o amor com que damos. Voltando aqui, então. Então, a nossa caminhada tem melhorado bastante nos últimos anos, mas ainda nós faltávamos, assim como o Enori veio, e isso naquela palestra, naquela noite, foi muito bom, ali veio muita gente, é pena que naquele momento, era fim de ano, não deu para, mas senão nós enchemos a nossa sala lá em cima, mas o dízimo, é isso aí. Aí a gente vai conversando, então, sim. Agora... O importante é a gente se dar conta, e já vou passar a palavra para o pai para dar continuidade, nos darmos conta que, como em tudo que se refere à vida de fé, como tudo, todas as dimensões que envolvem a nossa caminhada de fé, dízimo também, para que seja experiência verdadeira, é resultado de um caminho de conversão. Então, agora passando a palavra para o pai, o senhor Enori, diga-nos, então, como tem sido essa dinâmica de amadurecimento, de conversão, que tem sido feita na tua experiência pessoal e daí a partir da tua experiência pessoal também na pastoral do dízimo. Então, a partir da vinda do Enio, nós pensamos num tripé de evangelização, que seria um novo olhar para o dízimo. Que olhar é esse? Olhar da fé. Sem esse olhar, nós não vamos entender o dízimo. Nós vamos fazer um comércio dele. Ainda é forte a palavra pagar. E nós vamos percebendo, eu vou tentar nessa live esmiuçar um pouco qual é a diferença entre pagar e devolver. Muito bem. Então, o primeiro pé, a primeira perna dessa visão é olhar da fé. O segundo ponto que nós percebemos e trabalhamos muito nessa evangelização é o novo sentido ao dízimo. Por isso, não pagar dízimo, mas devolver dízimo. Tá? E o outro ponto, o foco. É muito comum ouvir dizer que eu vou pagar dízimo para o padre. Não. O foco do dízimo é Deus. Sob o olhar da fé e o sentido da devolução, eu vou devolver. Mas vou devolver para quem? Para Deus. O meu agradecimento a Deus por tudo que Ele me proporcionou na vida. E aí, claro, eu vou entregar o meu dízimo nas mãos da igreja, que é a representante ou o Cristo é a cabeça da igreja aqui na Terra. Então, sobre esses aspectos, a gente trabalhou, visitou todas as comunidades, nós temos na paróquia 62 comunidades. Todo ano nós visitamos, esse ano estava programado, mas não deu, por causa da pandemia. Mas reforçando sempre esse sentido, desse novo olhar, desse novo sentido e desse novo foco. Nessas nossas andanças, nós percebemos que muitos testemunhos foram dados por pessoas que, a partir da experiência desse novo jeito de entender o dízimo, começaram a abrir seu coração, abrir a sua mente e devolver mensalmente, que essa é a proposta. A devolução do dízimo mensal. Aí posso pegar o gancho da diferença de pagar dízimo e devolver dízimo. Ora, quando eu vou pagar,
significa que eu estou comprando. E se eu estou comprando, alguém está vendendo. Né? E, infelizmente, por muitos anos, e ainda continua forte essa ideia. Era comum ouvir dizer, eu vou pagar o dízimo porque eu preciso batizar, porque eu preciso colocar o filho na catequese. Nós sabemos que a igreja não nega sacramento. Mas então, né? E quando eu pago, é para mim obter direitos. Então, quando eu paguei o dízimo e o meu filho foi batizado, teoricamente, ou na minha mente, eu não preciso mais pagar dízimo, porque eu já obtive o direito. Né? E assim vai acontecendo. Quando o filho precisa ir para a catequese, eu volto a pagar dízimo e assim por diante. Quando eu penso que tudo que eu tenho me é dado por graça de Deus, claro que eu tenho que trabalhar, tenho que me esforçar, mas a minha fé me diz que eu recebi isso de Deus. Eu me torno grato por isso e começo a devolver dízimo periodicamente, mensalmente, não para obter direito, mas como gratidão, para agradecer tudo o que eu tenho. Então, essa é a diferença entre pagar e devolver. Um texto importante, muito bonito, que vai nos remeter a isso, é o texto do Gênesis, 14, 18, 20. É a história do Abraão. Vocês todos conhecem, quem está na live também sabe da história do Abraão. Um homem pobre, não possuía nada, nem sequer tinha descendência. Através da sua fé, ele sente um chamado de Deus para deixar aquela situação que ele estava, aquela terra, e ir para outro lugar onde Deus lhe mostrar. Passado um tempo, para encurtar a história, ele percebe que ele se torna um homem de posses. Diz a Bíblia que é um homem rico. E, inclusive, tem descendência. Teve um filho. Aí ele se pergunta, mas se Deus me concedeu isso tudo, o que eu vou fazer para retribuir isso, para agradecer a Deus como gratidão? Ele vai até o sacerdote Melquisedeque e devolve 10% daquilo que ele possuía. Ali começa a nascer a ideia dos 10%. Dízimo, claro, é 10%. Mas vejam que há uma diferença grande. Depois, com o passar do tempo, isso se torna uma lei. Mas no início, no cerne, Abraão devolve 10% porque ele quis. Por opção. Por gratidão. Né? É esse o dízimo que nós estamos tentando clarear, evangelizar, né, na paróquia e a todos que nós conversamos. Para que o dízimo seja, assim, uma forma de gratidão. Aí você poderia me perguntar, mas então quanto eu devo devolver? Aquilo que você decidiu no teu coração. Abraão devolveu 10%. Você é livre para devolver aquilo que você acha que deve devolver. Mas o importante é devolver sempre. Né? Acho que isso que eu queria, nesse texto, dizer. Então, o primeiro ponto é esse. A experiência do dízimo é decisão de fé. Certo. Decisão de fé. O modo como fazê-lo, com quanto fazê-lo, é fruto dessa decisão de fé. Mas Exatamente. a decisão, primeira decisão de fé é como vou retribuir a Deus? É uma pergunta fundamental de fé. Como vou retribuir a Deus? Abraão decidiu no seu coração 10%. 10%. Eu, você, o Adelmo, o diácono Ricardo,
o Lúcio Júnior, cada um que está nos ouvindo, decidirá no seu coração, mas é decisão de fé. Decisão de fé, isso aí. Eu acho que é importante a gente entender também que o dízimo é a forma de manter a vida da igreja na sua primeira e principal missão, que é de salvar almas. Quando eu nego isso, eu estou negando a salvação. O Papa João Paulo II, hoje santo, dizia muito isso. Aquele que contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, eu devo trabalhar para que isso aconteça. É através do dízimo que eu devolvo que a igreja continua a sua evangelização. Então, os textos muito importantes que criticam muito isso, que dão um certo... Se eu ler o seguinte aqui, ó, Malaquias, aliás, Neemias 10, 12, não, estou errado aqui, é Malaquias que eu quero ler. Também foi informado que havia omissão na entrega do dízimo aos levitas, e que estes, por isso, se tinham retirado cada qual para a sua propriedade rural. Isto, os levitas, como os cantores, né, encarregados das funções sagradas, censurei os homens dos conselhos, dizendo: por que a casa de Deus vem sendo tanto maltratada, ou tratada com desleixo? Né? Então, quando a gente não devolve o dízimo, a igreja sofre, porque ela não tem como se sustentar. Agora, nessa pandemia, está bem claro. Né? A gente fazia promoções, festas, etc., para angariar fundos para manter a igreja. Nessa pandemia, está claro que o dízimo é a forma mais eficaz para manter a vida da igreja. Diácono Ricardo? Que é o dízimo, eu não consigo entender, né? Isso eu me cobro muito, por que falta tanta consciência do católico nessa devolução? Por mais campanha que a gente faça, por mais instruções, palestras, né? A igreja sente essa dificuldade do católico em devolver, né, aquilo que de graça ele recebe de Deus. E aí a gente vê tantos comentários, já no início da fala do senhor, o senhor deixou bem claro, né? O dízimo, muitos acham que é para pagar as contas do padre, é só para a igreja gastar naquilo que não é necessário, e esquece que a igreja, ela, não sei se eu estou certo, ela é uma empresa, ela depende do dízimo, da coleta, das festas, para se manter. E nesse se manter, a evangelização, a prática da caridade, há tantas coisas que a igreja faz, que às vezes as comunidades, as pessoas não se preocupam em conhecer a grandeza que é a igreja, né? Quão bem é utilizado o dinheiro do dízimo na evangelização, na prática da caridade. Acho que essa pergunta é para mim. Isso. Eu vejo o seguinte: a falha está na evangelização. Quando nós formamos esse grupo pensante na paróquia, esse novo grupo a partir da vinda do Enio, eu falei e até assustei algumas pessoas. Eu disse: olha, nós vamos levar 20 anos, se nós evangelizarmos sempre, para mudar a mentalidade das pessoas. Alguém se assustou. E hoje ele se pergunta, que eu acho que em 20 anos nós não vamos mudar. Porque nós ficamos séculos sem falar de dízimo. A Igreja Católica não fala de dízimo. Aí eu sempre me perguntei, mas por que isso?
E eu, na minha inocente experiência, eu achava que a Bíblia não falava de dízimo. Inclusive, e o que eu vejo aqui é que a palavra de Deus está recheada de textos que falam de dízimo, sim. E como a igreja não falava, então agora nós, nessa trajetória de começar a evangelizar, sentimos essa dificuldade. Por quê? Porque, como eu volto a dizer, foi colocado que dízimo era pagamento, né? Então, lógico, quando eu pago e recebo o direito, eu não preciso mais pagar, né? É um comércio. Mas quando eu penso o dízimo nesse ângulo, no campo da fé, então tudo é diferente. Então, eu tenho que ser assíduo. Se nós formos no catecismo da igreja, quando fala do sacramento, do batismo, tem uma passagem interessante que diz assim: ao se tornar membro da igreja, o batizado já não pertence mais a si, mas àquele que morreu e ressuscitou. Então, ao me tornar membro da igreja, eu sou corresponsável pela igreja. Igreja, sempre lembrando que a igreja é Cristo. A cabeça é Cristo. Nós formamos os membros deste corpo. E a responsabilidade é nossa mantê-la firme e forte. Uma palavrinha, só para complementar. Então, assim, em cima disso que o Ricardo falou e que o Enori também falou, olha só, a gente, lá no Antigo Testamento, tem mais de 20 citações sobre dízimos e oferta, no Antigo Testamento. No Novo, a gente não encontra muita coisa, além daquela de São Paulo, né? Além da Carta de São Paulo. Mas aí, numa palestra que eu não participei, o Jerônimo Gasques, que é um escritor do dízimo, padre, né? Ele disse assim: Deus nos pede só 10%, e Jesus, que deu 100%, deu a vida inteira para nós salvar. Então, Jesus deu 100%, e a nós é só pedir 10%, né? Tão pouco. E aqui, ó, então tem sim, acho que a maior pedido que Jesus fez foi quando ele foi na ascensão, né? Ele disse assim: ide anunciar o evangelho a todas as pessoas. Olha ali. Exatamente. Como é que nós vamos anunciar o evangelho, nós cristãos ou católicos, se não for através do dízimo ou da oferta? É por isso que tem esse chamado ali, ó, que eu até tirei um pouco da palestra lá do Enori da outra vez: sou dizimista. Eu contribuo com a evangelização. Por quê? Porque Jesus nos pediu: ide evangelizar, e sem isso, se nós, como é que as pessoas vão ficar sabendo de Deus se não for através da nossa igreja? Se nós não evangelizar, o povo não sabe que existe Deus, que toda essa história da igreja. É por isso, então Jesus, só nessa palavra, ir evangelizar, pronto, ele nos convoca toda uma vida para sermos dizimistas de verdade e de coração. Tem um ponto fundamental que eu acho que vale a pena resgatar daquilo que foi dito. Por que no Novo Testamento temos pouquíssimas referências à experiência do dízimo? Aquilo que o Adelmo falou, citando o padre, de fato, diante da cruz de Cristo, sua total entrega e desapego, que oferece o seu tudo por amor a nós, como não sentir em mim um chamado fundamental para colaborar com o anúncio de Cristo, de suas maravilhas? A menos que eu tenha o coração empedernido, porque diante do símbolo da cruz, o coração que se rasga em amor,
essa fronteira infinita do coração de Jesus que se expande a todos nós, me sentindo amado, tocado, abençoado por Deus, como não sentir em mim o chamado de colaborar com a obra da evangelização? E aqui, talvez o constrangimento, diácono Ricardo, de nós termos um certo constrangimento de falar de dízimo. O Papa João Paulo I, na época que era cardeal Albino Luciani, ele fez uma missa em sufrágio da alma do Papa Paulo VI. E nessa homilia, eu vou resgatar aqui, nessa homilia, ele diz que certa vez o Papa Paulo VI confidenciou a ele o seguinte: Paulo VI me confidenciou, talvez o Senhor me tenha chamado a este serviço, ser Papa, não para que eu tenha alguma atitude e o governe e salve a Igreja de suas dificuldades atuais, mas para que sofra alguma coisa pela Igreja e fique claro que ele, e não outros, a guia e salva. Mas isso tudo se realiza pela minha participação, Exatamente. pela tua participação. Quer dizer, é nessa relação de intimidade, proximidade com Deus que eu vou descobrir o valor que o meu dízimo, que a minha participação tem, não apenas no dia a dia da minha comunidade, mas na história da salvação. Eu participo da história da salvação. Cristo é que guia, Cristo é que salva, Cristo é que governa. Mas como membro desse corpo místico de Cristo que é a igreja, eu sou chamado, convocado a corresponder ao seu amor. Sim. É aquilo que o Papa João Paulo II disse, que eu citei primeiro. Aquele que contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Quem agora? Só trazer mais um tema aqui, sobre essa questão do dízimo, né, que é muito pouco trabalhado dentro das paróquias. Existe até um certo, talvez um medo, né, em se entrar nesse assunto, uma falta até às vezes, de compreensão, como a Delma trouxe ali, né, o dízimo, ele não é vou levar o meu dízimo para o padre, né, ele é algo que é para trazido para a igreja, né, só que ainda existe muito essa ligação à questão do padre, né. Existe tanto uma falta de entendimento nessa parte de muitos não trazem, não devolvem o seu dízimo por não compreender a importância de devolver o dízimo, mas também existe um outro lado, que é muitos que trazem. Existe algumas outras denominações cristãs, eles trabalham o dízimo numa visão da teologia da retribuição, né? Eu levo aquilo que eu oferto, Deus, entre aspas, é como se ele fosse obrigado a me retribuir com alguma coisa, porque eu estou levando para ele, ele vai ter que me retribuir. E existe também uma falta de compreensão nesse sentido também, né? Como trabalhar esse outro lado, né? Daqueles que trazem, mas baseado nessa teologia da retribuição. Eu vejo assim, a minha visão é que nós já recebemos. Isso que é importante. Eu não vou devolver para receber, porque eu já recebi. Se eu estou devolvendo é porque eu já recebi, né? Também há uma diferença entre dízimo e oferta, que é muito, muito, muito confuso aí. Não, eu não vou devolver dízimo porque eu faço a minha oferta. Dízimo, eu diria que sim. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. O Adelmo estava naquele dia que eu estive aí, eu fiz aquela pequena demonstração com o milho, né? Mas é simples entender o que é oferta e o que é dízimo. Por exemplo, qual é a minha renda mensal?
Vamos supor que a minha renda mensal seja R$2.000. A palavra de Deus me diz que o primeiro ato que eu devo fazer é separar o dízimo. Quanto? Aquilo que eu decidi, no meu coração. Vamos supor que eu decidi de R$2.000 tirar de dízimo R$100 para Deus. Tá? Separei R$100 para Deus. Eu sobrei quanto? 1.900. Desses 1.900 é que eu vou fazer a minha oferta. Porque aquilo é meu. Aqueles 100 não eram meu. Eram de Deus. São Tomás de Aquino diz o seguinte: ninguém pague tributo nem salário antes de entregar o dízimo. Então, isso está claro. Primeiro eu devo tirar o dízimo. E Santo Agostinho vai mais longe. Ele diz assim: o dízimo será exigido como dívida. Quem não o entregar, apropria-se do alheio. Então, se eu não entregar aqueles R$100 que eu decidi, eu estou me apropriando de algo que não é meu, que seria de Deus. Então, há uma diferença nesse sentido. Como falar de dízimo durante a pandemia? Muita gente sem emprego, muita gente até passando necessidades. Como é que eu vou falar de dízimo? Eu tenho um texto muito interessante. Quem está nos assistindo pode pegar depois a Bíblia. Malaquias 3:10. Esse texto, ele tem 3 partes. Primeiro é um pedido. Ele diz assim: pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo para que haja alimento em minha casa. Isso nos remete a pensar de que o dízimo é que tem que manter a vida da igreja. Esse é um pedido. Fazei a experiência. Este é um convite. E aí nós vamos ver que nós temos uma promessa de bênção aqui. Está aí, ó. E verei se não abro os reservatórios do céu, se não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Então, dízimo na visão de fé, torna-se na nossa vida canal de bênção. Então, mesmo dentro da pandemia, eu sou convidado a fazer essa experiência. Por isso eu estou livre para devolver. Posso devolver aquilo que eu achar que devo devolver. Para que essa bênção de Deus aconteça na minha vida. Mas aí alguém pode perguntar assim, mas se eu não devolver, eu não sou abençoado? Não, não é isso. Mas, se eu devolver, eu sou abençoado por devolver dízimo. Isso é importante entender. E aí, também, se o dízimo é um canal de bênção, isso é minha visão. Então, ele se torna também meio de salvação. Por isso, eu debato muito aqui na paróquia a questão de nós abrirmos o leque do dízimo. Nós estamos num mundo individualista, cheio de tecnologia, etc, etc. Biblicamente, a devolução do dízimo deve ser feita no templo. É o que nós estamos fazendo agora. Ou na secretaria paroquial, ou nas igrejas, etc, etc. Mas, e aqueles que, talvez por N motivos, não conseguem ir ao templo? Como é que nós vamos acolher o dízimo dessas pessoas que talvez gostariam de devolver? Quais seriam os meios que nós deveríamos adotar para fazer com que o dízimo, na vida dessa pessoa, se torne canal de bênção e meio de salvação? São desafios que nós, como igreja, temos que ir pensando. Quem sabe abrir oportunidades para que essas pessoas que talvez ou não podem ir para o templo ou
por N motivos, possam fazer a sua devolução para contribuírem nessa evangelização. Voltando ao que o Papa João Paulo II falou. Aquele que contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Vocês me cortam, porque quando começa a falar, não vai mais. Sim. Tem um ponto ali muito bonito. Nós criamos, ao longo dessa pandemia, muitas estratégias, dentre elas a live, essa formação, Escola do Evangelho, para que pudéssemos continuar com esse elo, com toda a comunidade, para continuar a obra da evangelização. Um dos desafios, a gente está tentando também lidar com esse desafio, que é como dar continuidade à experiência do dízimo. Porque se o dízimo fosse algo que se referisse a taxa, dinheiro, imposto, a gente poderia deixar de lado isso. Mas não, é algo que se refere à experiência de fé. A experiência do dízimo, que eu também preciso fazer, todo mundo é chamado na igreja, todos os membros, seja o fiel leigo, seja o fiel consagrado, todos somos chamados à experiência dizimal. Eu devo devolver o dízimo, você como fiel leigo deve devolver o dízimo, todos nós que fomos batizados devemos participar. Isso compõe a nossa vida de fé. Então não é um acréscimo, não é um penduricário na vida de fé. Não, faz parte, como participar da Santa Missa faz parte, como participar da catequese faz parte, como participar de outras dimensões da vida de fé faz parte, ser dizimista também. Aqui tem um oi do Padre Chico. Olha ali. Olá, Padre Chico. Meu abraço, vim aqui me intrometer exatamente para lhe dizer obrigado pela maneira bonita, vivencial com que o senhor se refere ao dízimo. E é Obrigado. verdade. Quem é que consegue devolver dízimo? Somente quem tem fé. Eu gostei muito essa semana, nós tivemos a festa de Corpus Christi, e o seu filho, ele mencionou o pensamento de Santo Agostinho sobre o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. E é exatamente esse corpo, Cristo cabeça e nós os membros, que o dízimo sustenta, mantém. Então, eu volto a dizer, dízimo só consegue devolver quem acredita, quem tem fé. Então, é algo que é da igreja, é dos filhos de Deus. Eu gostei muito quando a primeira frase que o senhor enunciou, o dízimo é a materialização da minha fé. Exatamente. E não tem outro caminho. Não tem. Podem querer dizer muitas outras coisas, mas, na verdade, não basta a minha fé ir somente da cabeça até o coração. Se eu tenho diante de mim alguém que tem fome, eu não posso dizer apenas, puxa, eu estou com muita pena de você. Eu tenho uma compaixão enorme. E se eu tenho condições lá no bolso de dar aquele lanche para ele, qual é o gesto do meu amor? É ir da cabeça ao coração e coração para dar de comer àquele que tem necessidade. E o que o dízimo faz? Mantém a igreja de Deus. Gostei muito quando o senhor mencionava da parte da lealdade, porque eu posso me apropriar daquilo que não é meu. Exatamente. E o que nós somos? Nós somos administradores dos bens divinos. Impressionante que Deus, ele me constitui administrador. Me constitui administrador. E 90% dessa empresa que Deus me dá, ele dá como propriedade minha. Mas ele quer ser parceiro.
Exatamente. 10%. Então, pois ele não me pede absolutamente nada daquilo dos meus 90% que é a minha, são as minhas ações. Exatamente. Ele quer que eu traga de volta para o altar dele daqueles 10 que são dele. Ele tem 10% das ações da empresa que eu tenho, do patrimônio que eu tenho, e ele não deixa eu tirar nada dos meus 90. Ele manda eu tirar daqueles 10 que ele me constitui. E aqui eu gostei quando o senhor colocava que eu posso passar a perna em Deus. Sim. Eu posso não ser honesto, posso não ser justo, porque ele me pede só da parte dele. Ele não me pede outra coisa. E por que ele me pede? Porque ele deseja que sua presença permaneça garantida entre nós. Como o dízimo é bonito, ele é maravilhoso, mas preciso ter a fé. Como eu disse, se eu começar a falar de dízimo, alguém tem que me parar, porque eu não paro mais. Tá. E agradeço pelas suas palavras. Eu acho que aqui eu uso um... Mas eu só vim para agradecer, eu gostei demais, eu estou indo embora. Agora vocês continuam, deixa eu... Tá bom, eu que agradeço, senhor, pela acolhida um abraço ao filhão aí. Muito obrigado. E parabéns pela procissão. Foi ótimo. Obrigadão. Eu acompanhei. Tá bem. Ela foi curtinha, mas em todos os casos foi assim. Mas 5 horas. Eu acho que eu uso um exemplo com a nossa relação com Deus, o seguinte. Imagine você ter um filho e dar tudo para esse filho. Tudo. Imagine, tudo. E você que está nos acompanhando na live, entende muito bem o que eu quero dizer. Seja você mãe, seja você pai. Você dá tudo para o teu filho. E quando esse filho cresce, ele já tem tudo, ele vira as costas para ti. Vira as costas para o pai, vira as costas para a mãe. Eu vejo que muitas vezes, na questão do dízimo, nós fazemos isso para Deus. Nós nos achamos autossuficientes, nós achamos que aquilo que nós temos é porque nós trabalhamos, é porque nós fizemos bons negócios, é porque nós somos espertos, e viramos as costas para Deus. E nós vamos ser cobrados por isso. Tenho certeza. Eu diria que aqui, até algo que o Padre Francisco reforçou. Dízimo, para que seja uma experiência verdadeira de fé, precisa ser uma experiência transparente. Né? É um amor transparente, sincero, translúcido. Não pode ter parte escondida nessa relação com Deus. Ele me conhece, te conhece. Tudo precisa ser iluminado pela luz de Deus. Então, não pode ser uma experiência de ocultação. E quando eu digo não pode ser experiência de ocultação, nem deixar de retribuir ao amor de Deus, nem retribuir de maneira distorcida, falsa, esse amor de Deus, e também não fazer disso algo para que seja motivo de vanglória para mim. É sinal de amor. Não pode ser algo que eu realize, que eu faça, enganando a Deus, e muito menos fazer dessa experiência uma motivação pessoal, assim no sentido de me vangloriar. Né? Santo Antônio, logo mais temos hoje o dia dele, temos a Santa Missa. Nas suas admoestações, Santo Antônio tem uma expressão muito bonita. Ele diz assim que quem se vangloria beija, né, a própria mão. É o ósculo na própria mão, aquele que se vangloria. Então essa precisa ser uma experiência muito transparente, sincera. Deus me conhece, eu conheço a Deus. Deus me ama, eu amo a Deus. E nesta relação, com toda a sinceridade do coração, realizar essa experiência de fé, essa experiência libertadora, que é a experiência do dízimo.
Diácono Seu Ricardo. Ironi, o senhor falou bem ali, deixou bem claro que a gente Tá sem áudio. Não, tá sem. Que eu tô ouvindo. Tô. Há uma preocupação, então só a eu gente que deveria estou aqui, não. nos preocupar com aqueles irmãos que têm dificuldade da oferta, de vir ao templo ofertar o seu dízimo. Eu conheço algumas paróquias aqui da nossa diocese que já estão utilizando o cartão de débito, de crédito, pensando neste público. Será que não seria hora de as pastorais do dízimo começar também a trabalhar nesse sentido do dinheiro plástico, vamos dizer assim, que hoje, né, tá todo mundo utilizando ainda mais depois da pandemia, com muito mais afinco o próprio cartão? É isso que a gente está, há 2 anos já nós estamos tendo essa visão. Por isso que eu disse abrir o leque do dízimo. Infelizmente, nós não estamos conseguindo. Porque na visão, como é que eu vou dizer? Não sei se eu coloco certo, mas na visão da igreja particular, isso não cabe. Tem que ir lá no templo. Tem que ir lá. O que é pior, muitas vezes na secretaria, né, onde muitas secretarias têm pessoas que não acolhem bem, infelizmente. Então, essa proposta é importante. Porque, veja bem, aqui é uma forma teológica. Se o dízimo, na minha vida, ou na vida das pessoas, é um meio de salvação, assim como os sacramentos, se eu nego essa pessoa, por algum motivo, a devolver o dízimo que ela queira devolver, eu estou negando a salvação para essa pessoa. Né? Então, eu não estou sendo uma igreja evangelizadora, uma igreja que salva. Eu estou emperrando, né? Com leis que hoje talvez não tem mais sentido. Né? Eu acho que essa tua pergunta é fundamental. Só que nós esbarramos, infelizmente, que a pastoral não consegue fazer isso. Nós dependemos das lideranças da igreja, os párocos, o bispo, etc. Infelizmente, nós não estamos... Mas é o caminho. Eu vejo, na minha visão, é o caminho. Adelmo? Assim, bom, agora na época da pandemia, porque assim, ó, biblicamente, liturgicamente, o dízimo tem que ser no altar do Senhor. Mas agora, em época da pandemia, inclusive a arquidiocese passou a adotar, e nós, em termos de paróquia, também adotamos. Já que tem muitos idosos que não podem ir à igreja, eles podem fazer o depósito bancário, transferência bancária ou online, né, para a conta da nossa paróquia. Então, é divulgado, a gente está divulgando, até vou mostrar aqui, mas isso... Desligou. Acho que apagou. Acho que desligou. Caiu. Mas logo ele deve retornar. Mas, sim. Talvez isso seja uma coisa emergencial, mas só que eu vejo que deveríamos adotar como medida permanente. Ter outros meios, né? Claro, manter a devolução, claro, é ótimo, tem que ser, no templo e tal. Mas quem não pode? Né? Abre para mim, Lúcio. Eu diria que aquilo que o Papa Francisco chama muita atenção, ele fala muito sobre criatividade pastoral. Quer dizer, nós temos que encontrar meios criativos de garantir que aquilo que é essencial à nossa vida de fé, e dízimo, experiência do dízimo é uma dessas coisas, que tudo aquilo que é fundamental à nossa vida de fé não seja interrompido por qualquer motivo. Então, a gente precisa criativamente, nesse senso pastoral, que é a nossa missão, exige que a gente continue, dê continuidade a tudo aquilo que é importante, com essa criatividade pastoral, pedir luzes do Santo Espírito para
dar continuidade a essa experiência. Ô, padre, Sim. tem só para aproveitar, por causa do horário, ele também, senão eu acabo esquecendo de fazer depois os questionamentos que foram passados. Temos mais 10 minutos, né? Isso, que foi passado aqui na live para a gente. Foi aqui agora a Cláudia mandou para a gente aqui, né? Cláudia da Silva Pires Anselmo. Botou assim, mas também existe a questão da prestação de contas, como prestar contas financeiras de dízimo com cartão de crédito e débito também. No caso, fazendo essa devolução no cartão, você pode estar trazendo o comprovante aqui na paróquia, e como você faz a sua oferta no envelope com o dízimo, você traz o comprovante do depósito, que é feito todo o registro também, né? Eu acho, aqui na nossa paróquia, pelo menos o processo é esse, né? Só traz o comprovante do depósito para a gente identificar na conta que é do dízimo. E a outra, eu vou deixar aqui para você, mas acho que é isso aí mesmo, né, padre? Sim, e eu diria até, talvez já adiantar, que está num processo de discussão, a gente pensar numa forma mais ágil até das pessoas poderem enviar, né, esse comprovante e poder registrar de uma forma mais ágil, mas isso está num processo de reflexão e elaboração, para facilitar justamente isso, para a pessoa não precisar se locomover, né? A gente está pensando aí, quem sabe, ter uma conta de WhatsApp, né, que seja específica, da paróquia, né? Específico para isso, onde as pessoas enviam o comprovante para a gente consegue dar baixa, né, assim, no seu comprovante. Registrar, né? Registrar. Para poder fazer esse registro. A outra foi uma do Lico, que é coordenador da coordenação da Capela Sagrada Face, na Daniela. Achei que ia jogar aqui na tela. Boa noite, Padre François. Seria possível, nas missas do dia do dízimo, as leituras serem direcionadas ao dízimo? Isso já é uma questão mais complicada. Isso pode ser, se recomenda que seja feito somente porque uma vez ao ano a gente faz uma celebração especial do dízimo, não aquela que mensalmente é dedicada a refletir sobre o dízimo, né? Então, nesta celebração anual, que é toda especial, todos os cantos, toda a liturgia é direcionada a fortalecer a experiência do dízimo, nesse momento até é possível. Mas no cotidiano da Santa Missa, naquilo que se refere à vida da comunidade, todas as leituras, embora não tenha especificamente o tema do dízimo expresso, estão ligadas à experiência do dízimo porque é uma experiência de fé. Então, eu diria que o que se torna um desafio para todos nós é romper com as reservas que às vezes até eu tenho. Por mais que a gente tenha esse esclarecimento sobre o sentido, a importância, é uma questão de decisão, nem sempre a gente toma a iniciativa de aprofundar, né, essa questão, mas tudo que se refere à liturgia está sim ligado de um modo ou de outro ao dízimo e é possível, a partir de outros textos também, abordar a importância dessa experiência. Delmo? Então, assim, agora o mês de julho, sempre o segundo final de semana do mês de julho, a gente faz a celebração de evangelização do dízimo e partilha. Então, assim, mas a recomendação é que mesmo naquele segundo domingo de julho, segundo sábado domingo, não se mude a liturgia. As leituras, né? As leituras do evangelho. Mas, assim, nós temos feito já ao longo dos anos, todo o nosso ato penitencial é em cima de textos bíblicos em cima do dízimo. Então, todo o ato penitencial a gente faz, já vem fazendo há vários anos, e depois do ato penitencial vem o glória e depois a liturgia do dia. E já teve, inclusive, uma liturgia que deu certo, que é aquela do semeador, né? Aquele que semeia em profusão, deu bem certinho o evangelho do semeador. Bom, eu vou ter que sair agora, porque eu vou ter que ir lá puxar o canto na missa, então
Eu vou dar um tchau para vocês, tá? E muito obrigado por tudo. Obrigado, Adelmo. Um abraço, Enori, que está longe. Um abraço. Obrigado. E obrigado, Adelmo, também por essa dedicação ao pastoral do dízimo. Aqui na paróquia a gente trabalha alguns pontos nas missas, né? Claro, como é importante que o padre fale, né? Nessa questão. Mas, assim, preces, oração do dizimista, né? Acho que é importante colocar. Nós aqui é no terceiro final de semana de cada mês, né? Mas que nem vocês ali é o segundo, né? Então, que se faça esse trabalho, porque, como diz o ditado, o que não é visto não é lembrado. O que não é comunicado não é ouvido. Eu acho que é um tempo de evangelizar, de semear. Vai abrindo, vai abrindo. Aqui abriu muito a mente das pessoas. Claro, como a pesquisa do MEAC mostra que 10% só dos católicos devolvem dízimo, né? Estamos aí, com 10% ainda. Mas... Eu acho que a gente já vai se encaminhando, o tempo já vai estourando, mas assim, para finalizar, pai, se o senhor pudesse, assim, numa última palavra de incentivo, tanto às lideranças que estão à frente das comunidades, lidando, dentre outras coisas, com a pastoral do dízimo, e também ao povo de Deus que está nos ouvindo, numa palavra, assim, numa expressão, numa frase, algo que possa motivar a gente a dar continuidade, diria, a essa caminhada que, através desta live também, se torna ainda mais concreta na paróquia. Já vem sendo feita uma caminhada bonita, mas com isso essa caminhada é reforçada. Uma palavra assim de incentivo. Eu diria para quem está na frente, que está puxando, que está divulgando, não tenha medo. Seja firme e corajoso. E para quem está para quem é das comunidades que participam, que são dizimistas, e os que não são, continue com essa experiência. Ou façam essa experiência. Vocês verão que as bênçãos de Deus vão acontecer na vida de vocês. Deus não promete riqueza, mas promete ricas bênçãos. Tá? Essa é a minha mensagem final. E vejo assim que, já escalando essa equipe, acho que com uma live nós não conseguimos esmiuçar o que é o dízimo. Né? Acho que, de repente, ir programando outras para a gente ir aprofundando novos textos e novos debates. Tá? Diácono Ricardo, uma palavrinha? Agradecemos a Deus por essa oportunidade, né? Cada sábado um melhor do que o outro, sempre assuntos onde a gente tenho certeza que está tocando o coração daqueles que estão nos acompanhando na live. Claro que foi uma pequena pincelada hoje, é um assunto muito extenso, muito profundo, mas tenho certeza que muitos corações foram tocados, muitas dúvidas foram tiradas, e é claro que a igreja ela está se reinventando após esse tempo, durante esse tempo de pandemia. O dízimo também vai acompanhar essa modernização. Muito obrigado aí, senhor Euni, por ter nos dado aí o prazer de estar com o senhor. Muito obrigado, Lúcio e Padre François, já nos encontramos. Muito bem. Lúcio Júnior? Não, quero agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, a gente estar nessa live, e também algo que marcou bastante, eu acho que a gente tem que levar muito em conta, o que o senhor Euri falou no início, quando ele assustou algumas pessoas, quando ele disse, né, que a ideia de mudar a mentalidade do povo em 20 anos, né, eu acho que quando a gente tem essa ideia de um trabalho com longo prazo, né, passo a passo, respeitando o tempo de entendimento de cada pessoa sobre aquilo que é o dízimo, a importância, a gente consegue colher esses frutos, né? E quando se quer de hoje para amanhã,
ou entra uma nova coordenação, não se dá continuidade, quer começar tudo do zero, como se ninguém que estava antes entendesse, acaba atrapalhando esse processo e prejudicando o andamento daquilo que está sendo plantado, né? Tem que ser plantado, regado, até lá na frente colher os frutos, né? Então, acho que foi uma live fantástica, acompanhei aqui todos os comentários, né? Às vezes o pessoal que está mais falando não consegue acompanhar tanto, mas o que, em geral, foi partilhado é que foi uma live muito leve, muito que esclareceu muitas coisas, né? E muita gente pôde entender realmente aquilo que é a importância do dízimo e perder um pouco aquela imagem do dízimo como cobrança, como algo que pesado, mas entender a beleza do dízimo, né? A espiritualidade que existe por trás do dízimo, né? Não como uma regra, uma lei, mas a espiritualidade que existe por trás de tudo isso, né? E só que para encerrar, padre, aqui a Cláudia, ela falou aquele questionamento dela sobre a prestação de contas, pelo que dá de perceber, ela é de alguma comunidade, né? De alguma liderança. Ela coloca assim, padre, mas a prestação de contas da igreja para a paróquia, para a contabilidade e Receita Federal, já que tudo que a comunidade recebe precisa ser registrado, assim como todas as saídas, usa nota fiscal, essas coisas, né? A pergunta é nesse sentido, pois a dificuldade na comunidade com o cartão de crédito e débito é esta prestação de contas. Na verdade, é feita uma conta, a contabilidade ela tem aquilo que é de caixa, uma contabilidade de caixa e uma contabilidade de banco, né? O banco ele é feito toda uma contabilidade também, onde é repassado quando é enviado para o escritório de contabilidade, ela vai anexada as duas, né? Tanto que no espelho principal tem que ficar ali, né? Saldo de caixa, saldo de banco, saldo total. E anexo a contabilidade do banco junto, né? Feito duas contabilidades, de caixa e de banco. E aí é enviado tudo para a Receita. Porque é até legal isso esclarecer, porque muita gente às vezes não contribui porque não tem esse entendimento. A igreja, a paróquia, ela presta conta para a Receita de tudo aquilo que entra na paróquia. Tudo aquilo que passa, ela passa com nota fiscal, toda a prestação, tudo isso é feito e é enviado para o escritório de contabilidade, registrado na Receita, junto à Receita Federal. Então, tudo aquilo que entra, tudo isso também é prestado conta, né? Então, isso é legal partilhar também. Certo. Muito bem, da minha parte também, mais uma vez, agradecer. O Adelmo já deixou esse espaço, mas agradecer a ele, ao diácono Ricardo, ao Lúcio Júnior, ao pai, que agora começou a tossir. Ai, demorou. A mãe que acompanhou também, o meu irmão, a Nathalie, minha cunhada, Mônica Helena, Maria Catarina, e eu diria assim, como uma última palavra, antes de iniciarmos a oração de Santo Antônio, a bênção de Santo Antônio. Santo Antônio nos dá um testemunho belíssimo de despojamento, de entrega total. Total. Ele ofereceu seu tudo a Deus. O dízimo é um passo, um caminho, uma forma, parte dessa experiência de entregar tudo que se refere à nossa vida a Deus. O dízimo participa dessa dinâmica. Colabora com isso. Então, façamos dessa experiência, de fato, experiência de fé. É preciso encantar-se e fazer isso com a maior liberdade do coração, certo de que é um modo de expressarmos o nosso amor a Deus e o nosso amor à igreja. E eu convido agora para que a gente se coloque nessa atitude também de consagração da nossa vida, da nossa família, invocando sobre nós a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus de infinita bondade, nós te louvamos e bendizemos por esse momento de encontro, por tudo que em vossa bondade inspirastes, e fazei com que aqueles que nos acompanharam, que participaram deste momento, sejam abençoados e fortalecidos com infinitas graças. Que seja derramado sobre você tudo aquilo que é necessário a uma vida santa e feliz. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos com Deus. Amém. Graças a Deus. Tchau. Meu abraço, até a próxima. Até. Tchau. Próximo. Até.